Para entender melhor alguns aspectos quando estudamos materiais, é necessário aprofundarmos nossos conhecimentos até algumas minúsculas partículas que os compõem. É importante termos em mente que algumas propriedades dos materiais dependem de como os átomos estão organizados e também como os átomos que compõem esse material se interagem. Nesta aula, conheceremos brevemente o que é um átomo e veremos alguns detalhes de sua estrutura. Vamos começar. O átomo é composto por um núcleo muito pequeno que possui dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons, e é envolvido por elétrons, que ficam orbitando em torno do núcleo. Os prótons e os elétrons possuem cargas elétricas de mesma intensidade, porém de sinais contrários, ou seja, os prótons possuem cargas positivas e os elétrons cargas negativas. Os nêutrons, como o próprio nome sugere, são eletricamente neutros. Vale ressaltar também que as massas dessas partículas são infinitesimalmente pequenas. Os prótons e os nêutrons possuem aproximadamente a mesma massa e a mesma massa do elétron é normalmente desconsiderada de tão baixa que é. A física moderna nos diz que os prótons, nêutrons e elétrons são formados por partículas ainda menores. Porém, esse assunto foge do escopo desse curso. Quando falamos de átomos, dois conceitos são importantes de serem guardados. O de massa atômica, representado pela letra A, e o número atômico, representado pela letra Z. Cada elemento químico é identificado pelo número de prótons em seu núcleo, e esse número chamamos de número atômico Z. A massa atômica A de um átomo pode ser representada pela soma das massas dos prótons e dos nêutrons. Assim, é comum utilizarmos a igualdade massa atômica é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. O meio mais comum de visualizarmos esses valores é consultando uma tabela periódica. Nas tabelas periódicas encontramos os átomos organizados de acordo com algumas propriedades em comum. Normalmente, há nas tabelas periódicas uma legenda que nos explica a forma como ela exibe esses dados, e essa consulta costuma ser fácil e rápida. Finalizamos aqui nossa aula onde conhecemos um pouco mais sobre os átomos. Esse conhecimento será importante nas aulas futuras. Até a próxima!